Hare Krishna, bom dia. Então vamos dar continuidade à leitura do Srimad Bhagavatam, terceiro canto. Jayo Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Janavalabha Girivaradari Yashodanandana Raja Janaranjana Yashodanandana Raja Janaranjana Jamuna Tira Vanachari Jamuna Tira Vanachari Jayo Radha Madhava Kunja Bihari Jayo Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Janavalabha Girivaradari Jaya Gopi Janavalabha Girivaradari Yashodanandana Braja Janaranjana Yashodanandana Raja Janaranjana Jamuna Tira Vanachari Jamuna Tira Vanachari Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimati Bhakti Vedanta Swami Dinamine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Pashacha Deshatarine Bhaja Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadara Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Jaya Prabhupada, 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 Srila Prabhupada, 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 Jaya Prabhupada, Jaya Jaya Prabhupada, 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 Jaya Prabhupada, Nitai Gaura Haribo, 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 Nitai Gaura Haribo, Nitai Gaura Haribo, 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 Nitai Gaura Haribo, Prabhupada,
Srila Prabhupada Ki Jaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswati Vyasam Tato Jayam Mudiraye. Idam Bhagavatam Nama Puranam Brahma Samhitam Uttamaśloka Charitam Chakara Bhagavam Rishi Nishreyasaya Lokasya Dhanyam Swastyayanam Maha Krishne Swadamopagate Dharma Gyanadivisaha Kalo Nasta Drishamesha Puranarko Dunoditaha Nasta Prayeshu Abadirshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttamaśloke Bhakti Bhavati Nastiki. Jaya. Então, Śrīmad Bhagavatam, bom dia a todos. Terceiro canto, conversas de Kardama Muni com Swayambhuva Mano. Então nós estamos no comecinho da criação, esse diálogo, né? Então vamos lá, começa com Vidura está perguntando a Maitreya, fazendo perguntas filosóficas a Maitreya, né? Então Vidura que está, né, levantando as questões, né? Muito interessante. Que Vidura, ele, após ter sido insultado violentamente, rebaixado violentamente por Duryodhana, só porque Vidura deu conselhos sábios para Dhritarashtra, né? Alertando Dhritarashtra da possível tragédia que seria a morte de todos os filhos de Dhritarashtra. Então Vidura, um sábio iluminado, né, ele já sabia no que o que iria resultar dessa hostilidade contra os Pandavas. Então ele deu conselhos sábios a Dhritarashtra, dizendo qual foram esses conselhos. Meu querido irmão, porque Vidura era irmão de Dhritarashtra, né? O irmão mais novo. E tanto Vidura quanto Dhritarashtra eram muito apegados um ao outro. Eles tinham assim um carinho, né, muito grande um pelo outro. E Vidura era uma personalidade extremamente sábia, né, porque ele é a encarnação de Yamaraja, né, o semideus encarregado pela justiça cósmica. Então Vidura era muito sábio. E irmão de Dhritarashtra, irmão mais novo. Vidura, durante toda a sua vida, durante todo o convívio no castelo com Dhritarashtra, ele deu bons conselhos, ele procurou iluminar Dhritarashtra. Mas Dhritarashtra, ela assim, Dhritarashtra tinha um problema muito sério, porque ele tinha um forte apego a Duryodhana. E por esse apego, Dhritarashtra era influenciado também por Duryodhana. E quem é Duryodhana? Duryodhana é a personificação de Kali, a personalidade das desavenças e hipocrisias. Duryodhana
é a personificação de Kali, a personalidade das desavenças e hipocrisias. E nós estamos na era de Kali, a era das desavenças e hipocrisias, a era de Duryodhana. Né? E hoje em dia, naquela época, só tinha um Duryodhana, né? Hoje, em Kali Yuga, nós temos, assim, inúmeros Duryodanas espalhados, né? Dando problema para todo mundo. Então, Dhritarashtra era muito apegado ao seu filho Duryodhana, que era a personificação das desavenças. Duryodhana era a personificação da inauspiciosidade. Da inauspiciosidade. Então, Vidura procurou libertar seu irmão da influência de Duryodhana. Mas Dhritarashtra era muito apegado a Duryodhana, né? E aí era influenciado por Duryodhana. Então, o último conselho, depois de ter... sim, depois de ter peregrinado, tá? Duryodhana ele volta, Vidura volta. Quando ele volta para o reino, nossa, ele é recebido assim por todo o reinado. Assim, toda a população, inclusive os nobres, inclusive Dhritarashtra, né, recebe Duryodhana como se o ar vital deles tivessem assim renovado suas energias, né? Duryodhana é uma pessoa, Vidura, enquanto Duryodhana é a personificação da inauspiciosidade, Vidura é a personificação da auspiciosidade. Tanto é que quando ele volta, depois de assim, anos, décadas de peregrinação, foram 30 e poucos anos de peregrinação, olha só, décadas, né? Quando ele retorna, ele é a personificação. Tanto é que tem um verso muito bonito, né? No primeiro canto, esse verso é do primeiro canto, capítulo 8. Não, capítulo 13, verso 10 do primeiro canto. Um verso, né, de Yudhishthira recebendo Vidura, olha só. Yudhishthira, que é o Dharmaraj, a personificação da religião, recebendo Vidura, ele fala assim, Bhava vida bhagavatas tirtha bhuta swayam vibho tirthi tirthani tirthi kurvanti tirthani swanta stena brita. Meu senhor, ele se dirigindo a Vidura, que é tio dele, tio de Yudhishthira. Meu senhor, devotos como vossa graça são, em verdade, lugares sagrados personificados. Olha só, lugares sagrados personificados. Quer dizer que Yudhishthira está dizendo, né, que Vidura, né, ele é a própria personificação dos lugares sagrados. E ele continua, porque carregas a personalidade de Deus dentro de seu coração, convertes todos os lugares em locais sagrados, em locais de peregrinação, em locais de peregrinação. Porque carregas a personalidade de Deus dentro de seu coração, converte todos os lugares em locais de peregrinação. Olha, é um elogio, né? É uma homenagem
uma glorificação, uma reverência de Yudhishthira, que é o Dharmaraja, né? É o rei da religião, ao seu tio Vidura, porque Vidura ele é a personificação dos lugares sagrados, locais de peregrinação. Tá? Então, isso é Vidura. E aí, Vidura, ao retornar de sua peregrinação, né, ele... Peraí, tem alguma coisa errada aí. Não, ele não está retornando de sua peregrinação. Ele vai, a partir daqui, que ele vai peregrinar. Observe. Então, Vidura, né, ainda estava morando no castelo. E aí, ele se aproxima de Dhritarashtra. Dhritarashtra, então, né, recebe ele assim, com muito carinho, feliz. Meu querido irmão, meu querido sábio irmão, grande alma, você, por favor, você pode... Eu estou confuso sobre toda essa situação. A situação né, que os Pândavas já tinham retornado do exílio e estavam, como é que se diz? Eles estavam reivindicando o reino que era de direito dos Pândavas. Né? E aí Dhritarashtra ainda está confuso. Né? Não deveria. Mas ele, pelo menos, ele pede o conselho do seu sábio e santo irmão Vidura. E aí Vidura aconselha Dhritarashtra. Nossa, essa é uma... esse é um dos momentos assim bem, né, fortes, contundentes das escrituras, né? Mahabharata, Srimad Bhagavatam, dos Puranas, né? Forte, forte. Porque Vidura, né, ele assim, detalhe, Duryodhana estava presente, estava ali, do lado, né? E Vidura fala que Dhritarashtra deveria, né, se livrar de Duryodhana. Esse teu filho, né, vai ser a maldição e a ruína de toda a dinastia Kuru. Ele é inauspicioso, ele é a própria inauspiciosidade. Ele é maldito. Ele contamina toda a dinastia. Você deve se livrar dele, você deve fazer a coisa certa e dar o reino aos Pândavas, que são os herdeiros legítimos. Mas aí Vidura esculachou Duryodhana, né, que ele era, né, a ruína, que ele falou também, ele usou um termo, que ele era a desgraça da dinastia, que ele era inauspicioso, a maldição, que ele deveria se livrar dessa maldição, dessa mácula da dinastia Kuru, assim mesmo. Caramba! E Duryodhana estava ali, do lado. O Duryodhana, imagina, né? Duryodhana, né, que é o falso ego personificado, né, que se acha Deus, né? Duryodhana esculachou Vidura. Aí trouxe, né, assim, à tona, né, a origem do nascimento humilde de Vidura, porque Vidura, ele tem um nascimento misto, né? Ele nasceu de uma Shudrani, né? Porque Ambalika, né? Ambalika, quando era para dar, né, a luz a um herdeiro, né, porque a dinastia Kuru estava à beira de interromper, né, os seus herdeiros, né? Então
que dá à beira de interromper, né, a continuidade da dinastia, que é a dinastia, era a dinastia mais importante daquela época. Não? Então, Ambalica, então foi feito um arranjo. Satyavati, então, convocou o seu filho, que é o próprio Vyasadeva. Né? A Santa Satyavati convocou o seu filho, que é Vyasadeva. Tá? Imagina, Vyasadeva é considerado o Veda Vyasa, ou seja, a personificação dos Vedas. Né? Vyasadeva. Também ele é considerado o Mahamuni, né? O maior de todos os sábios, Vyasadeva. Tá? E ele também é considerado a encarnação literária de Deus. Tá bom para vocês? Isso é Vyasadeva, né? Filho de Satyavati, a Santa Satyavati. Então Satyavati convocou, porque Vyasadeva, quando ele nasceu, ele falou para Satyavati: mãe, se você precisar de mim, se você tiver alguma necessidade, alguma emergência, é só meditar em mim, só pensar em mim que eu apareço. E aí ele foi para os Himalaias para se preparar, para poder se preparar para a sua missão, né? No combate contra a invasão dos Asuras no planeta Terra. Então, Satyavati lembrou, né? Lembrou que Vyasadeva falou: ó, se você precisar de mim, só pensar, medita em mim. Ela meditou, né? Ela meditou e Vyasadeva, ele apareceu. Sim, mãe, em que posso servi-la, em que posso ajudá-la? Então ela explicou toda a situação, né? Uma dinastia ficar sem herdeiro é um desastre, um desastre. E a dinastia principal ficar sem um herdeiro, né, é um desastre elevado à 10ª potência. Né? Então, Vyasadeva entendeu a urgência da situação. Né? E tem ali um mecanismo dos Vedas chamado Apadharma, que é um dharma emergencial. Apadharma. Então, Satyavati, ela lançou mão desse mecanismo, né, das escrituras. Apadharma é um procedimento emergencial, tá, reconhecido pelos princípios do Dharma. Né? Então, o que é isso? É que, né, na falta de um herdeiro, tá, então a princesa ela pode ter um filho de um Brahmana puro de coração. Isso é o Apadharma específico dessa situação, né? Para dar continuidade à dinastia. Porque uma dinastia se faz de kshatriyas. Os kshatriyas, né? É a terceira mais alta categoria, né? A quarta e mais alta categoria são os brahmanas, né? É a categoria mais elevada. Em seguida vem os kshatriyas, né? Que são também muito elevados, os sábios, também são dvidyas, né? Ou seja, 2 vezes nascidos, eles têm um cordão bramínico do Gayatri. Né? Então, mais uma dinastia de kshatriya se faz com kshatriyas. Mas numa situação de emergência, peraí, deixa eu carregar aqui. Mas numa situação de emergência, então, a kshatriya, que é o feminino de kshatriya, o que aconteceu aqui? A kshatriya, que é o feminino de kshatriya, né? A princesa, no caso, ela pode ter um filho de um brahmana puro de coração. Então, esse é o apadharma dessa situação, desse recorte que nós estamos aqui, né? Refletindo, estudando, considerando. Então, poxa, um brahmana puro de coração,
O Brahma era mais puro de coração, não existe ninguém melhor que Vyasadeva. Né? Vyasadeva. Assim, o ser humano mais elevado daquela época. Né? O ser humano supremo nessa circunstância que é Vyasadeva. Então, Satyavati, que é mãe de Vyasadeva, ela então meditou em Vyasadeva. Ele veio, ela passou a situação para ele entendeu, ele reconheceu realmente, né, essa situação, ela é uma situação emergente, né, é uma urgência, então vamos tratá-la. Então, eram 3 princesas. Tá? Não, 3 não, 2. Ambika e Ambalika. Porque Amba já tinha saído de cena, né? Amba já é uma outra história. Então, primeiro, Vyasadeva, né, foi se relacionar com Ambalika. Quando a Ambalika viu que Vyasadeva tinha descido dos Himalaias, quando ela viu, poxa, né, com os cabelos assim desgrenhados, né, dreadlock, né, aquela barba comprida, com trajes de pele de veado, né, porque Vyasadeva era um yogi, vivia nos Himalaias. Quando ela viu, né, aquela figura, ela fechou os olhos, a Ambalika fechou os olhos. Aí nasceu o quê? Nasceu uma criança cega, Dhritarashtra. Né? Muito forte, poderoso. Né? Dhritarashtra, ele podia assim, derrubar uma pilastra. Assim, muito forte. Né? Sábio também. Né? Dhritarashtra também tinha muitas boas qualidades, mas era cabeça dura. E depois, Vyasadeva se relacionou com Ambika. Ela ficou pálida. Ela não fechou os olhos, mas ela ficou tão pálida que nasceu Pandu. A palavra Pandu significa pálido. Pandu nasceu pálido. Mas Pandu, né, foi o kshatriya mais forte de sua época. Ninguém vencia Pandu. E Pandu conquistou todo o planeta. Pandu foi assim um dos kshatriyas mais fortes, mais poderoso que já existiu. Muito bem. Bom, mas ainda não estava resolvido, né, a situação do herdeiro. Então, Satyavati pediu para, né, mais uma tentativa. Aí foi de novo em Ambalika, aquela que fechou os olhos. Né? Aí o que ela fez? Ela colocou uma criada, uma Shudrani, uma serva, uma Dasi. Né? E nasceu Vidura. Então, quando Duryodhana esculacha Vidura, né, ele põe em evidência a origem do nascimento humilde de Vidura. Né? Aí fala que ele é de nascimento baixo, falou assim mesmo. Ele é de nascimento baixo, que nem kshatriya ele era, né? E que ele estava ali de favor. Foi assim uma coisa... Também, pô, Vidura também deu uma esculachada legal, né? E aí o Duryodhana deu o troco. Resultado, Vidura, então, pegou a estrada, pegou a pista, né? E foi peregrinar. Foi aí que ele vai peregrinar. Então Vidura encontra com Maitreya, após muita peregrinação. Primeiro ele encontra com Uddhava. Tá? E aí eles trocam muitas informações, muito Krishna Katha ali, tá? Muitos passatempos de Krishna, ambos entram em êxtase, perdem a consciência externa, depois voltam, muito amor por Krishna. E Vidura então pede para Uddhava, porque Uddhava foi discípulo direto de Krishna. Né? E também de Brihaspati. Então, Vidura pede, depois de muita conversa, muito Krishna Katha, então Vidura acaba se rendendo e ele quer ser discípulo de Uddhava. Ele quer ser discípulo de Uddhava, ele quer que Uddhava seja seu mestre espiritual. Acontece que Maitreya estava próximo, ali nas redondezas, estava perto. Tá? E aí existe uma etiqueta Vaishnava, muito importante. Tá? Sem essa etiqueta, a vida espiritual da pessoa acaba.
sim, para ali mesmo. Chama-se Mariada Vyatekrama, né? Ou seja, que não se deve, né, pregar e discursar a filosofia, né, o Sanatana Dharma, diante de um devoto mais experiente. E, né, no caso, mais velho, né, mais velho, uma pessoa, um devoto mais velho. Então, se a pessoa quebra essa etiqueta, a vida espiritual dela está arruinada. Mariada Vyatekrama, guardem isso. Mariada Vyatekrama. Então é assim que funciona. A vida espiritual é uma ciência, não é uma coisa solta, aleatória e anárquica, não. Tem disciplinas, tem regras e regulações. Então, Uddhava sabia que Maitreya estava ali perto, e Maitreya, quando Uddhava recebeu os ensinamentos de Krishna, Maitreya também estava perto, né? E ouviu todos os ensinamentos. Então, Maitreya também é discípulo de Krishna, né? E ele assimilou todo o ensinamento que Krishna passou para Uddhava. Então, Uddhava recomendou que Vidura procurasse Maitreya, né, que estava ali perto. E aqui está Vidura e Maitreya, o diálogo, onde Vidura disse: a linhagem de Swayambhuva Manu era muito estimada. Ó adorável sábio, esse adorável sábio é Maitreya, que Vidura está se dirigindo. Suplico-te que me relates acerca desta raça, cuja progenie multiplicou-se através do intercurso sexual. Então é assim que começa esse capítulo de conversas de Kardama Muni com Swayambhuva Manu, né? Com essa súplica de Vidura a Maitreya. E Vidura continua: os dois grandes filhos de Swayambhuva Manu, Priyavrata e Uttanapada, governaram o mundo, constituído de 7 ilhas, exatamente de acordo com os princípios religiosos. Então, Swayambhuva Manu teve 2 filhos, Priyavrata e Uttanapada. Tá? E aí a conversa continua até chegarmos no verso de hoje. Né? Então, nós estamos no verso 22. Então, só para a gente ter uma ideia do que, né, do que se passa aqui. Né? E aí, então Kardama Muni, o sábio Kardama Muni, entra em cena. Né? Então Kardama Muni glorifica o Senhor Krishna. Antes de ele se encontrar com Swayambhuva Manu, Kardama Muni ele entrou em meditação durante 10.000 anos. 10.000 anos, hein? Meditação. E aí Krishna aparece para ele, olha só, Krishna em pessoa. Tá? Vishnu, o Senhor Vishnu aparece para Kardama Muni. E aí ele, então, né, o nível de consciência dele, né, entra na transcendência, nível de a consciência de Kardama Muni, e ele glorifica Krishna com vários, né, versos aqui, ele glorificando Krishna, assim, muita sabedoria, muita informação, glorificando Krishna. Né, ele chama Krishna de Shukla, que significa o líder da religião. Né? Então, e ele glorifica Krishna assim, em êxtase, Kardama Muni. Né? Porque Kardama Muni ele vai fazer um pedido, ele tem um desejo. Ele tem um desejo. E qual é o desejo de Kardama Muni? De ter a própria suprema personalidade de Deus como seu filho. Desejo assim, né? Poderoso, né? Então esse é o verso de hoje, ó. Verso 22. Rishi uvacha iti avyalikam pranuto bhijanabhais tam abhabhashe vasasamritena vachasamritena suparna pakshopari rochamana premasmito dvikshana
Vibrama Bruhu. Rishi Uvacha, o grande sábio Maitreya, disse: Iti, assim, Avialikam, sinceramente, Pranuta, tendo sido louvado, Abhidjanabha, Senhor Vishnu, Tam, Akardama Muni, Abhabhase, respondeu, Vachasa, com palavras amritena, doces, como néctar, Suparna, de Garuda, Paksha, os ombros, o pare sobre Rochamana, brilhando, Prema, de afeição, Smita, com um sorriso, Advikshana, olhando, Vibrama, mexendo-se graciosamente, Bru, sobrancelhas. Tradução, Maitreya voltou a falar. Sinceramente enaltecido com estas palavras, o Sr. Vishnu, brilhando belíssimamente sobre os ombros de Garuda, respondeu com palavras doces como néctar. Suas sobrancelhas mexiam-se graciosamente enquanto ele olhava para o sábio com um sorriso cheio de afeição. Significado de sua divina graça, Srila Prabhupada. Jai Srila Prabhupada. A palavra Vachasamritena é significativa. Sempre que o Senhor fala, ele o faz do mundo transcendental e não do mundo material. Uma vez que ele é transcendental, suas palavras também são transcendentais, assim como o são suas atividades. Tudo em relação com ele é transcendental. A palavra Amrita refere-se àquele que não está sujeito à morte. As palavras e atividades do Senhor são imorredoras. Portanto, elas não são uma invenção deste mundo material. O som deste mundo material e do mundo espiritual são inteiramente diferentes. O som do mundo espiritual é nectário e eterno, ao passo que o som do mundo material é banal e sujeito ao fim. O som do santo nome Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, aumenta duradouramente o entusiasmo de quem o canta. Se alguém repetir monótonas palavras materiais, sentir-se-á cansado. Mas se cantar Hare Krishna 24 horas por dia, jamais se sentirá exausto. Pelo contrário, sentir-se-á encorajado a continuar cantando cada vez mais. A respeito de quando o Senhor respondeu ao sábio Kardama, menciona-se especificamente a palavra Vachasamritena, uma vez que ele falou a partir do mundo transcendental. Ele respondeu com palavras transcendentais, e ao falar, suas sobrancelhas mexeram-se com grande afeição. Quando um devoto louva as glórias do Senhor, o Senhor fica muito satisfeito e concede sua bênção transcendental ao devoto, sem reservas, porque ele é sempre imotivadamente misericordioso com o seu devoto. Então, eu vou ficar por aqui, que eu fiz as considerações antes do significado, né? E eu estou com um compromisso, nem poderia dar essa aula hoje, mas tudo bem. Então, Marcelo Magalhães, Hare Krishna, Shama Sundara, Hare Krishna, minhas reverências. Mahaprabhu Kripa, minhas reverências, Hare Krishna, Otávio Daniel, reverências. Aqui deve ser para Vyama Prabhu, reverências. Sanatana Dharma, minhas reverências. Marcelo Magalhães, mesmo pálido, Pando foi um guerreiro poderoso. Né? A palidez, no caso dele, não foi devido, não era uma condição patológica, não tinha nada a ver, né? Pando foi assim, tanto é que quando ele entrou na cerimônia de Swayambhuva, ou na cerimônia de Swayamvara, né? Sua Amvara, escolha, sua própria escolha. A princesa faz sua própria escolha do seu esposo, né? Quando ele entrou, ele foi enguirlandado, né, por Kunti, saiu com ela, tranquilo, né? E o que isso tem, assim,
de interessante? É que numa cerimônia dessa, né, todos os reis e príncipes presentes que foram rejeitados, eles se manifestam e eles atacam, né, o escolhido pela princesa. E aí, para ele sair com a sua princesa, a sua esposa, ele tem que derrotar todo mundo. Né? Então, isso quase sempre era de praxe numa cerimônia Swayamvara. No caso de Pando, ninguém se manifestou porque ninguém queria, assim, ninguém tinha a ousadia, né? Sabia muito bem que não tinha a menor chance. Né? A compreensão física, dito que o tórax dele era como um tórax de um elefante. Não, como um tórax de um touro e os ombros como de elefante. Né? E ele era tão forte e habilidoso nas armas, né? Ninguém se manifestou. Então é um caso assim, é um caso dentro das escrituras, dos Puranas, né? Não tem igual. Igual o Panda não tem igual. Então o Panda foi, sim, o Kshatriya, o monarca mais poderoso, apesar de pálido. Então é isso. Então o pessoal aqui do Instagram, Hare Krishna, rapidinho aqui, ó. Ricardo, eu estou, Daniel, Vitor Marques, Gauarananda, Lilarane, Montenegro, Camila, Cartace, Terapias, Ademas Alves, bom dia, Ademas, Hare Krishna. Camila, Hare Krishna. Amaldo Couto, Eduan Biental, Eduan Biental, meu Deus, Eduan Biental RJ, Haribou. Zanabarro, Tiago Martori, Nimai tá até hoje para fazer meu curso, né, Nimai? Meu Deus do céu, hein? Tem que ler mais Bhagavad Gita, Vyavasayat Mikai Buddhi, Bhagavad Gita 240. Alexandre, Hare Krishna, Alexandre. Ana Galego. Ana Galego. Como é que é? Ana Galego, Ananda Suki. Camila, grata pela aula, Hare Krishna. Esse nome aqui eu não vou pronunciar, porque eu estou com Jai Shri Krishna, é um nome que não dá para nem pronunciar. Emelelo Ben. Saiu aqui. Peraí, pulou aqui o negócio. Tá pulando. Peraí, vou terminar aqui. Emelelo Mens. Zemagelan, Patalkmak, Nimai. Verdade, Prabhu. Mudei para Minas. Hare Krishna. Então, Jaya, todas as glórias, Shila Prabhupada, Haribol, todas as glórias, devotos reunidos. Marcelo Magalhães. É isso aí. Hare Krishna.